Muito boa tarde a todas e todos os membros e membras deste canal. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas especiais sobre temas possíveis, temas prováveis para o Enem. Dessa vez nós estamos vendo o capacitismo e essa aqui é a segunda aula de 3 aulas. A primeira, que já está no canal, a gente fez a análise dos textos motivadores e possíveis repertórios. Na próxima, a gente vai terminar de montar a redação. Nessa aqui, a gente vai fazer um passo que é absolutamente indispensável, que é dito no manual do candidato, tá? Do candidato da redação, Enem, que o candidato deve ter um plano da redação e que isso, se vê, isso daí é refletido no desempenho dele na incoerência, eu diria incoesão também. E então a gente vai ver como é que é feito isso hoje, como é que vocês rapidinho fazem um plano para a redação de vocês, o que facilita enormemente vocês escreverem a redação, tá, gente? Então, vamos começar a ver o plano. Eu lembro para vocês que essas nossas aulas todas aqui, um material para elas, textos motivadores com repertórios, mais o plano que a gente vai ver hoje, mais a redação completa, eles estão todos num material PDF que eu disponibilizo para os membros participantes do meu grupo Telegram, tá? Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, vocês vão ver link para minhas redes sociais, para o meu Instagram e para o meu grupo do Telegram, que é totalmente gratuito, tá? E é nele que eu estou disponibilizando vários materiais, entre eles os PDFs dessa série de aulas aqui. Então, vamos começar. O nosso tema, que a gente já começou na aula anterior, é capacitismo. Hoje a gente vai ver o plano da redação. Bom, como que a gente monta o plano da redação? Meus alunos já sabem. Todo tema do Enem é sempre um problema. E todo problema vai ter, por lógica, 4 elementos, que eu chamo de 4 elementos essenciais. O problema em si, o bem, que é o contrário do problema, que é onde eu quero chegar, a realidade boa que a gente quer atingir, as causas do problema, que é o que vem antes do problema e que provocam, fazem o problema existir, e uma possível solução. Lembrando que a gente tem sempre que dar uma solução, né? No Enem. Essas 4 coisas vão ter sempre que estar presentes, não interessa qual seja o tema do Enem, gente. Então, o quadrinho, o plano da redação vai ter sempre a mesma cara. É o que eu ensino para os meus alunos, é o quadrinho dos 4 elementos essenciais, no qual a gente vai discriminar. Pera, quais são os 4 elementos desse tema? Problema, bem, causas e solução. Vamos lá, vamos ver? Primeiro elemento essencial, o problema. O problema normalmente vem expresso no título. Cuidado, que às vezes o título pode ser meio capcioso. Normalmente, tá? Nos últimos Enem, gente, o Enem ele não tem procurado colocar casca de banana para vocês no título, não. Os títulos expressam razoavelmente bem de que problema ele está tratando, tá? Então, o problema aqui, ele falou, é capacitismo. O título é simplesmente esse, capacitismo. Tá, beleza. Mas não basta que vocês repitam simplesmente, né, como, né, papagaio. Capacitismo. Não. Expliquem. Parem e expliquem para vocês mesmos o que vocês entendem. Pera, o que é capacitismo? Respondam a essa pergunta. O que é? Porque essa pergunta vai fazer com que vocês deem uma definição do problema, tá? E vocês vão ver na próxima aula, que é onde a gente escreve a redação, que é justamente pela definição do problema que a gente deve começar a nossa redação. Então, a gente pensando da leitura dos textos motivadores, principalmente o texto motivador número 1, olhem lá na aula, a gente vai ver que capacitismo é a cultura que enxerga o deficiente físico como alguém menos capaz. Ou, a gente pode ainda colocar também, os atos em si de discriminação ou de preconceito contra essas pessoas. Então, notem, isso tudo a gente pode falar no início da nossa redação. Então, assim, é bom que já esteja aqui claro para a gente no nosso plano da redação. A seguir, o bem, segundo elemento essencial. Bom, o bem é o contrário do problema. Onde a gente quer chegar? Onde a gente pretende chegar uma vez que a gente resolva o problema? A gente quer chegar na eliminação dos preconceitos tácitos, ou seja, aqueles preconceitos calados que ninguém fala,
ou explícitos, né? Ou evidentes, contra os deficientes físicos. Notem, gente, que toda a redação do Enem, o tema é um problema e o objetivo é sempre o mesmo, resolver o problema, certo? Então, vocês têm que sempre que ter em mente que há um bem no fim da linha que a gente quer atingir. No caso, o bem desse tema aqui, eliminação dos preconceitos, né? Um país sem preconceitos contra deficientes, etc. Terceiro elemento essencial, as causas. Aqui, gente, prestem bastante atenção, tá? Tem um detalhe muito importante. Quando chega no elemento causas, eu mando meus alunos pensarem não em uma causa, não em duas causas, mas em dois grupos de causas. Professor, como assim dois grupos? Vocês já vão entender com um exemplo aqui desse tema mesmo. Mas por que dois grupos? Porque um grupo de causas, o primeiro grupo, a gente vai tratar dele no primeiro parágrafo de desenvolvimento. E o segundo grupo de causas a gente vai tratar no segundo parágrafo de desenvolvimento. Com isso, a tua redação vai ficar bacana, com 4 parágrafos, introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e conclusão, e vai ter uma divisão lógica perfeita, certo? Isso vai aumentar a tua coesão, a tua nota de coesão, com a organização, você tratando uma causa no parágrafo, você tratando outra causa no outro parágrafo de desenvolvimento. Agora você tem que pensar, pera, mas quais os dois grupos de causa de que eu quero tratar? Vamos lá, vocês vão ver a solução que eu dei aqui, vocês podem dar outra solução, isso aqui, né, é seguindo o gosto do freguês. Atenção que eu procurei colocar aqui nesse quadrinho mais exatamente o que a gente viu nos textos motivadores, tá? Mas esse quadrinho é pessoal de cada um e é importante, atenção, outra coisa muito importante, vocês podem usar, tá, fatos, dados mencionados nos textos motivadores. Professor, eu ouvi dizer que não pode. Pode. Agora, cuidado. Por quê? Você vai ser julgado pelas informações novas, pelos repertórios novos que você trouxer, tá? Para a discussão que você trouxer para a mesa. Então, você pode usar informações dos textos motivadores, tá? E é bom até que você está estudando aqui, né? A gente está fazendo esse simulado aqui, você já vai ter aqui, ó, um monte de repertório que você vai poder levar para a prova, tá? Mas atenção, você pode usar os textos motivadores, mas você tem que ter as suas coisas também. Então, vamos lá. Pensamos no primeiro grupo de causas. Causas relacionadas à sociedade. Poderia ter falado também causas culturais. Por quê? Eu estou falando só de coisas relativas à cultura aqui. Olha, a cultura narcisista, que a gente viu no texto motivador 2, né? Uma cultura utilitarista, que vê as pessoas como coisa. Então, se uma pessoa não tem a mesma capacidade econômica de outra pessoa, porque ela é deficiente, então ela deve valer menos do que a outra pessoa. Isso é uma cultura utilitarista. A pessoa vale pelo que ela tem no bolso e não pelo fato de ser uma pessoa humana, certo? A gente pode falar, isso é uma cultura utilitarista, mas a gente pode pensar numa cultura narcisista mesmo, que é a nossa cultura, que todo mundo tem que estar sempre bem, bonito, sorridente, né? Com a foto sorridente no Instagram, certo? E essa cultura vai se envergonhar das pessoas que não são assim, ou que não conseguem atingir o padrão, ou que são deficientes por natureza, etc., por algum problema ou outro, etc. Então, eu quero até lembrar para vocês aqui uma coisa bem interessante, né, que eu estou colocando aqui, coloquei como minha causa aqui dentro desse grupo de causas aqui relacionadas à sociedade, cultura narcisista, mas não era nem isso exatamente o que o texto motivador falava. O texto motivador falava em cultura utilitarista, né? Quer dizer, da pessoa, quem é menos capaz, né, de fazer, de trabalhar, valeria menos. Então, notem que o barato é esse, você usar o texto motivador como uma ferramenta para fazer você também se lembrar de outras coisas que não estão no texto motivador, mas que são parecidas. Tá? Vamos ver o segundo grupo de causas. Causas relacionadas à vítima.
tá? E aí a gente viu nos textos motivador 3 e 4 de como os deficientes físico-lógicos são frágeis. Muitas vezes dependem de um cuidador, muitas vezes sofrem agressão desse cuidador, da pessoa da família que cuida dele. Então, assim, da necessidade de você ter disque denúncia anônimo, de você ter uma delegacia especializada, certo? Por quê? Porque há medo, porque há vergonha de denunciar e, muitas vezes, até desconhecimento dos seus direitos, né? Uma população, em suma, que precisa, às vezes, de cuidados especiais. Então, notem, temos dois grandes grupos de causas. Um segundo grupo ligado de causas que têm a ver com características da vítima e um outro grupo que tem a ver com características da sociedade, da cultura, tá? Perfeito para a gente tratar de um grupo num parágrafo de desenvolvimento e o outro grupo no outro parágrafo. Essa é a nossa ideia aqui com esse quadrinho, gente. Por fim, o último elemento essencial é a solução, né? Que a gente tem que dar uma solução. E, no caso, eu me aproveitei também de uma menção no texto número 4, a uma lei específica de proteção à população com deficiência, 13.146, e eu estou dando uma sugestão que é um tipo de solução, de proposta de intervenção que vocês podem experimentar em inúmeros outros temas. Tá? A gente tem uma lei, pô, legal, mas será que ela é fiscalizada o suficiente? Será que as pessoas estão sendo presas? Por exemplo, lei seca, pô, uma lei rigorosa, etc. Beleza, mas espera aí, tem fiscal na estrada? Tem fiscal na rua? Tem bafômetros suficientes para fazer o teste? Ou a gente tem uma lei, mas só está valendo no papel, em suma, a gente não está conseguindo pôr em prática. Então, gente, percebam, muitos de vocês ficam na fissura de, pô, na proposta de intervenção, pensar, temos que, o Congresso tem que fazer uma lei para fazer isso, isso e aquilo. E, às vezes, uma proposta mais inteligente, mais madura, é vocês verem que, às vezes, já existem as leis, mas falta, às vezes, uma fiscalização melhor. E, na hora de falar em fiscalização, a gente vai poder falar, por exemplo, o exemplo que eu dei do bafômetro, né? Falta de equipamentos, falta de contratação de vigilantes, de fiscais, né? Em suma, ações concretas que coloquem a lei de proteção, aí, no caso, aos deficientes, em prática. Tá, gente? Então, esse foi o plano da nossa redação. Nesse plano aqui, eu reuni, né, aqueles vários repertórios que a gente viu nos textos motivadores, e vocês estão vendo já a redação começando a tomar forma, né? Mostrando para vocês que no primeiro parágrafo a gente vai começar a falar do problema, né? Vamos ter 2 parágrafos de desenvolvimento com os 2 grupos de causas e, no final, evidentemente, a solução. Isso tudo a gente vai ver na próxima aula, o 3º vídeo dessa série aqui. Se você gostou, dê um like aqui, tá? Coloque dúvidas aqui nos comentários e não se esqueça que o meu grupo Telegram é gratuito, você pode entrar, é lá que eu vou colocar todo o material dessa aula. Até a próxima, galera!